Em Curitiba, não há monumentos que mencionem literalmente a Guerra Sertaneja do Contestado, ou mesmo a questão de limites entre o Paraná e Santa Catarina. Não há nada edificado com tal propósito, excetuando-se o Museu Paranaense e o Museu Histórico da Polícia Militar do Paraná e instituições que mantêm exposições sobre o contestado. A cidade tem pouco a nos contar a esse respeito em seus espaços públicos, mas há um exemplo no qual encontramos referências ao período. É o monumento ao Barão do Rio Branco. Para quem tem alguma familiaridade com a história da região do Contestado, principalmente em relação à guerra, certamente vai lembrar de nomes como o do Coronel João Gualberto, do General Setembrino de Carvalho, do Capitão Matos Costa, dos governadores paranaenses Afonso Camargo e Carlos Cavalcante, ou dos catarinenses Vidal Ramos e Felipe Schmidt, da Madeireira Lambra, da Brazil Railway Company, além, é claro, do monge curandeiro José Maria. Mas terá um pouco de trabalho para relacionar o nome do Barão do Rio Branco ao tema. Não é um personagem que encontramos facilmente nos estudos sobre o contestado. E, de fato, como se sabe, ele não teve nenhuma relação com a guerra e ficou apenas na intenção e desejo de alguns paranaenses a sua participação na questão de limites, que foi a longa briga política e jurídica entre o Paraná e Santa Catarina para definir a divisa territorial entre os dois estados. José Maria da Silva Paranho Júnior, popularmente conhecido como Barão do Rio Branco, notabilizou-se como cônsul durante o Brasil monárquico e ministro das Relações Exteriores já no período republicano. É normalmente lembrado por ajudar a definir as fronteiras entre o Brasil e seus vizinhos sul-americanos. E é por causa das questões territoriais que podemos entender a relação do personagem e do monumento com o contestado. Em cada um dos 4 cantos da base do pedestal estão inscritos os nomes dos estados e regiões do Brasil que tiveram suas fronteiras definidas com a participação do Barão: Acre, Amapá, Lagoa Mirim, no Rio Grande do Sul e Missões. A chamada questão de Palmas, ou das Missões, envolveu o Brasil e a Argentina, ambos interessados em um território que correspondia a parte dos estados de Santa Catarina e do Paraná. As fronteiras foram definidas em 1895, tendo como mediador o presidente norte-americano Grover Cleveland, que deu o ganho de causa ao Brasil, motivo pelo qual existe até uma cidade paranaense com o nome de Clevelândia. A fama do Barão nesses acordos internacionais fez com que seu nome fosse indicado pelos paranaenses para ajudar na definição dos limites estaduais, que se arrastavam desde 1853, o que acabou não ocorrendo, porque o ilustre personagem morreu em fevereiro de 1912. No monumento, a questão de limites foi representada em um baixo relevo em bronze na parte frontal. No mesmo ano da morte do Barão, o Tiro de Guerra Rio Branco, na ocasião comandado pelo Coronel João Gualberto, encomendou o monumento. O Coronel Gualberto nem chegou a ver a obra pronta, pois morreu em 22 de outubro de 1912 no combate do Irani, fato que deu início à Guerra Sertaneja do Contestado. Seu nome foi colocado em uma das faces do pedestal como presidente da comissão responsável pela obra. O monumento foi inaugurado em 19 de dezembro de 1914. Segundo o jornal Diário da Tarde, cerca de 5.000 pessoas participaram do evento. Entre elas estavam o presidente do Paraná, Carlos Cavalcante de Albuquerque, e o general Setembrino de Carvalho, comandante da maior força militar enviada ao contestado. Aqui vemos o governante paranaense chegando para a solenidade. Nesta foto, que mostra o tão aguardado momento, observa-se a participação de Carlos Cavalcante e de Setembrino no descerramento da estátua. Nota-se que, de fato, o comparecimento popular foi bem generoso. A escultura foi idealizada por Rodolfo Bernardelli, um mexicano naturalizado brasileiro. E assim, há mais de um século servindo aos pombos e à curiosidade de alguns, o monumento guarda discretamente parte de uma página pouco agradável à memória paranaense.